Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da oficina Criando Mundos e Personagens para a sua história. Espero que tenham gostado da primeira aula. Hoje vamos trabalhar um pouco mais o outro lado, o personagem. Por enquanto, a base do mundo que você criou vai estar ali, como referência, para que possa ser resgatada e comparada. Mas primeiro, vamos entender a importância de um personagem. Não dá para começar uma boa história se você não definiu quem irá participar dela, concordam? Então, montar um bom personagem é fundamental para que sua narrativa tenha força. E para isso, vamos precisar conhecê-lo, para saber tudo o que ele vai poder oferecer. Pense, a jornada do seu personagem não começou no Era uma vez. Ele tinha uma história anterior à sua. Vamos começar a montar o seu personagem? Vamos pensar no ponto de partida que é: quem é o seu personagem? No meu caso, isso é um pouco mais fácil, pois foi de uma base de ideia deles que saiu o meu mundo. Mas comecei a pensar no seu. Ele vai ser um humano, animal, alienígena, quem sabe um robô? Já pensou na faixa etária dele? Se é uma criança, jovem, adulto, idoso? O gênero dele vai importar? Para quem conhece jogos de RPG, é como se estivéssemos preenchendo a ficha de um personagem. Você vai pensar em um nome, faixa etária, alguns traços que vão transformar este personagem em único. E para fazer isso, você vai precisar construir uma base. Essa base é feita de referências. Eu sempre vou falar delas, sejam visuais ou de outras mídias. Elas vão ser essenciais para a criação do seu personagem. Eu sempre penso nelas. Sempre tenho imagens que vêm na minha mente e me ajudam a construir quem são os personagens. Um ponto de atenção aqui. Sempre compare o que está criando de personagem com a base do mundo que criou. Se estiver muito divergente, faça escolhas. Não tenha medo de mudar o que já está definido para se adequar a uma nova ideia. O que não pode acontecer é você montar um Homem das Cavernas para um mundo futurista. Claro que se isso não for um plot da sua história. Do contrário, vai ficar estranho, concorda? Esse método não tem certo ou errado. Nós vamos lapidando o material até ficar ok e funcionar. Voltando ao meu caso, temos dois animais falantes mágicos. E eu tinha uma referência clara na minha cabeça que iria me inspirar nas minhas gatas. Veja bem, são referências, não são os personagens ainda. Então, respondendo às perguntas feitas anteriormente, eu tenho que são dois animais, são duas gatas. E sobre a idade, vão definir que são jovens, não são filhotes. E para explicar isso também vou citar dois outros exemplos dos quais eu trabalhei. Um vem do meu zine, chamado Signa. No caso dessa história, eu queria trabalhar um robô, sem gênero, pois quero que homens e mulheres se identifiquem. E é um jovem robô. A ideia dessa trama é falar pensamentos existenciais. E por isso não importa realmente se é homem ou mulher, macho ou fêmea, pois todos passam por momentos como Signa passa. Já a minha dupla de personagens, Mary e Melody, nasceram de uma ideia de tirinha de ter amigas que gostassem da cultura geek, que não se importariam de jogar algo que até pouco tempo atrás era considerado de menino. O nome delas veio antes da personalidade. Veio de uma brincadeira, com o nome de uma série de curtas de animação americanos. Por isso os nomes são ingleses. Mas o fato de serem meninas era fundamental para a concepção da história. Veja que uma coisa vai levando a outra, como peças de um quebra-cabeça se encaixando. Confesso que, ao contrário desses dois casos, as gatinhas ainda não têm um nome definido. Então, eu fui partir para o próximo passo antes. A personalidade. Você tem ideia da personalidade que quer dar ao seu personagem? Se ele vai ser criativo, honesto, tímido, tranquilo, desconfiado, agitado, irritado? Essa parte é muito interessante,
pois é algo que vai ajudar até a definir rumos da sua história. Tipo, um personagem que é sincero em um momento do qual ele precisaria mentir, ele vai sofrer. Ele não falaria uma mentira de forma mais tranquila ou sem um conflito. Compreende? Um personagem irritado não vai receber uma notícia ruim com calma, ainda mais se for por algo que ele realmente se importe. Afinal, se até nós agimos aos eventos de diversas formas, cada um de acordo com a sua personalidade, por que nossos personagens não fariam o mesmo? É na hora de definir a sua história que esses pontos podem até ajudar a criar a trama, os desafios que eles vão enfrentar. Em relação à personalidade, podemos separar os personagens de dois tipos: os lineares, os que apenas apresentam um ou dois traços da personalidade. Pense naqueles personagens que definimos como sempre alegre, sempre triste. E os redondos, os quais apresentamos diversos traços que vão deixá-lo mais complexo. São aqueles personagens que precisamos analisar a situação para entender o pensamento dele. São personagens que apresentam conflitos internos, não são totalmente previsíveis. Mas mesmo assim, atente. Mesmo com conflitos internos, o personagem redondo precisa ter uma coerência. Ele não é 100% bom, nem 100% mal. Quando ele age de uma forma divergente à sua característica dominante, ele tem um motivo plausível para que aquilo que conversa com outro traço da personalidade. No caso das gatas, eu vou separar assim. Gata 1. Ela vai ser alegre, divertida, agitada e medrosa. Já a gata 2, desconfiada, curiosa, pensativa e reclamona. A personalidade pode ser também trabalhada e reforçada em traços de imagem, mas tentando não ser estereotipadas. E isso a gente vai falar na próxima aula. Para a próxima aula, vamos montar: quem é o seu personagem? Qual é a sua espécie? Qual é a faixa etária? Gênero? Qual a personalidade dele? Me coloque adjetivos, mas que mais exemplifiquem o seu personagem. E claro, vamos montar o painel visual do personagem. Veja, não é o do mundo. Utilize ele para colocar itens que ele gosta, cores, lugares que gostaria de estar. Pense no feed de um Instagram. Às vezes, a gente imagina a personalidade de uma pessoa através dele, através das fotos que ela coloca, das fotos de comida, fotos de roupa, fotos dos locais que frequenta. A gente não está desenhando o personagem, a gente está definindo a personalidade dele. Esses são os exercícios. Até a próxima aula e bons estudos!